Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos reunidos novamente, terça-feira. Como todas as terças-feiras, nós temos o nosso estudo do Evangelho. Hoje é dia 5 de dezembro de 2023, último mês do ano de 2023, já nos preparando psicologicamente para o novo ano que se avizinha. E nós vamos cumprimentando os amigos que vão chegando, os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita. Cumprimentamos os nossos protetores individuais que estão sempre prontos a nos auxiliar. Cumprimentamos também aqueles que vão nos assistir depois, através dos nossos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram. Então, amigos, sintam-se abraçados, sintam-se fazendo parte da família do SEAC de Holambra. Uma alegria imensa estarmos aqui, como todas as semanas, todas as terças, para o nosso estudo do Evangelho. E nós vamos, aproveitando esse momento do estudo do Evangelho, que é um encontro espiritual, para lembrarmos a todos vocês. Quando nos reunimos em nome do Cristo, Jesus, o nosso Mestre, nos envia os seus emissários. Então tenhamos a certeza que estamos sempre amparados, sempre orientados, sempre fortalecidos por essa pleiade de benfeitores amigos que nos rodeiam. Porque quando nós reencarnamos, nós temos uma equipe imensa que vela, que cuida da nossa existência. Então, tenhamos essa convicção, essa certeza de que sempre estamos sendo cuidados e amparados pelo Mestre Jesus, representando aqui na Terra o Pai Celestial. Então, nós aproveitamos para cumprimentar a nossa querida Sueli Reis. Seja muito bem-vinda, Sueli. Boa noite, Arnaldo Reis. Arnaldo, como é que está aí em Boston hoje? Está chovendo muito? Está frio? Nos digam aí como é que está, porque aqui o tempo deu uma esquentada novamente, então o ar-condicionado nem consegue dar vazão, mas nós estamos, é tanto que o cabelo assim, que a gente não consegue nem secar, que é para poder refrescar um pouco mais, mas estamos juntos, com muita alegria, com muita disposição para nos reunirmos e estudarmos o Evangelho à luz da doutrina espírita. Então, queridos amigos, faltam apenas 2 minutinhos para as 20 horas. Quem desejar, peguem também os seus evangelhos para acompanharem juntos. Arnaldo diz que chovendo é um pouco fria. Mas então peguem os seus evangelhos para que a gente possa ir bebendo dessa fonte de luz. É muito bom, é muito importante esse momento, essa oportunidade que nós temos de refletir na mensagem do Cristo. Então, nós vamos iniciar lendo uma mensagem, lendo uma página do livro Vinha de Luz. A Sueli pedindo ao Arnaldo para mandar um pouquinho de arzinho frio aqui para o Brasil, pelo menos para a região sudeste, que está bem calorenta, bem calorosa, não sei bem o que ela está quente. Mas então, amigos, nós vamos pegar aqui o nosso livro de páginas para iniciarmos a nossa noite. Vamos abrir aqui numa mensagem. Abrimos aqui na mensagem 108, do livro Vinha de Luz,
através de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. A mensagem 108, ela tem o título Operemos em Cristo. E uma passagem de Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 17. E quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor. Fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Paulo. Vamos repetir o que Paulo escreve à igreja de Colosso, aos irmãos da igreja, a Colossenses. E quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E Emmanuel comenta, à espera de resultados, depois de expressões e ações reconhecidamente elevadas, pode provocar enormes prejuízos em nossa romagem para a suprema luz. Enquanto aguardamos manifestações alheias de gratidão ou melhoria, somos suscetíveis de paralisar nossas próprias obrigações, desviando-nos para o terreno escuro da maledicência ou do julgamento precipitado. Quanto seja possível, distribuamos o bem, entregando nossas atividades ao Cristo, divino doador dos benefícios terrestres. É perigoso estabelecer padrões de reconhecimento para corações alheios, ainda mesmo quando sejam preciosas joias do nosso escrínio espiritual. Em nossa expectação ansiosa por enxergar a soma de nossos gestos nobres, podemos parecer egoístas, ingratos e maldizentes. Copiemos o pomicultor sensato. Copiemos o pomicultor sensato. Preparemos a terra, auxiliando-a e adubando-a. Em seguida, lancemos ao solo sementes e mudas valiosas. O serviço mais importante caberá ao Senhor da vida. Ele cuidará das circunstâncias favoráveis, no espaço e no tempo, desenvolvendo-nos a sementeira ou anular-nos ao serviço, por meio de processos naturais, adiando a realização de nossos desejos, em virtude de razões que desconhecemos. O pomicultor equilibrado trabalha com títulos de sincera confiança no céu, ignorando de maneira absoluta se colherá flores ou frutos de suas obras. No quadro do imediatismo humano, ampara-se, todavia, na providência divina e trabalha sempre em benefício de todos. Cumpramos assim nossa tarefa, por mais alta ou mais humilde, operando invariavelmente em nome de Jesus. Junto dele, sejam para nós a glória de amar e o prazer de servir. Mensagem belíssima que se encontra no livro Vinha de Luz, a mensagem 108. Operemos em Cristo, e quando fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículos 17. Então, amigos, vamos orar, agradecer ao Senhor da vida a oportunidade de estarmos reunidos nesta noite, buscando compreender a sua mensagem, à luz da doutrina espírita. Com gratidão em nossos corações, nós iniciamos mais esse estudo do Evangelho,
e pedimos, Senhor Jesus, toca os nossos corações. Desperta em nós, Senhor, sentimentos nobres, de humildade, de fraternidade, de amor. Esteja sempre conosco, nos conduzindo, nos orientando. E por tudo, nós já te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Que bom estamos aqui. Boa noite, Sueli, mais uma vez, Arnaldo, a Flávia Soares, esses amigos tão queridos, a nossa querida Rita, Rita de Cássia, e esses amigos, amigas tão especiais que fazem parte da família do SEAC de Olambra. E nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho, lembrando para aqueles que vão nos assistir depois, porque para aqueles que estão conosco já sabem, mas o nosso estudo do Evangelho às terças-feiras, ele tem 3 objetivos. Primeiro, compreendermos melhor o Evangelho à luz da doutrina espírita, prepararmos os trabalhadores da nossa casa e prepararmos também aqueles que serão assistidos através da reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento que virá logo a seguir. O nosso estudo do Evangelho é ao vivo, de 8 às 8h30 da noite, pelo Facebook, pelo Instagram. Agora, a nossa reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento, ela é à distância, não é ao vivo. Boa noite, Márcia Buani, boa noite, Marta Verso Rosa. Então, vamos iniciar o nosso estudo, dando continuidade ao capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título do capítulo é Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E nós estamos vendo agora as instruções dos espíritos. Eu sempre gosto de relembrar que Allan Kardec ele organizou o Evangelho segundo o Espiritismo buscando trechos da Bíblia, do Antigo e principalmente do Novo Testamento, fez os comentários, ele mesmo comentou, interpretou o que ele, de acordo com a sua compreensão, e vieram as instruções dos espíritos, aqueles espíritos benfeitores que faziam parte da organização do Pentateuco kardeciano, que faziam parte dessa obra, desse alicerce que é o Espiritismo, vieram as instruções dos Espíritos. Então, hoje nós vamos ver o capítulo 14, o item 9, o subtítulo, A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família, e essa mensagem, o item 9 do capítulo 14, ela veio através de Santo Agostinho. Foi dada em Paris, em 1862. E a mensagem é extensa, então ela está sendo analisada, lida, refletida aos poucos, porque é uma mensagem bem longa. Então, hoje nós estamos dando continuidade a essa mensagem, e Santo Agostinho, ele vai agora se dirigir diretamente aos espíritas, lembrando que, logicamente, Santo Agostinho se utilizou de um médium respeitável, confiante, que fazia parte da sociedade parisiense de estudos espíritas, e ele, transmitindo a sua mensagem através desse médium, ele agora se dirige diretamente aos espíritas. Então, ele começa esse parágrafo dizendo: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Então, vejam, Santo Agostinho,
ele se dirigindo aos espíritas que ali se encontravam naquela reunião, mas se dirigindo a todos nós que nos professamos espíritas, ele faz um alerta que precisamos compreender o grande papel da humanidade. Então, não é somente do espírita, mas de toda a humanidade, o grande papel que Deus nos confiou. Ele coloca que precisamos compreender que quando produzimos um corpo, e tanto o homem quanto a mulher têm a sua parcela de contribuição, porque um corpo só é criado com ambos unidos, então ele diz, compreendeis que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Já ele diz o quê? Já existe um espírito, existe uma alma, que elas vêm do espaço para se unir a esse corpo físico, mas com qual objetivo? Progredir. Progredir como? Espiritualmente, moralmente. E ele diz, inteirai-vos dos vossos deveres. Então, é um dever nosso, de toda a humanidade. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Vejam, compromisso de alguém que recebe aquele espírito é muito grande, porque nós temos um dever junto ao Pai para conduzi-lo, conduzir a esse espírito, conduzir esta alma para que ela possa se aproximar de Deus. Tal a missão que vos está confiada. Então, é uma missão para todos nós. E cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Então, ele coloca 3 situações. Primeiro, precisamos, como humanidade, compreender que aquele corpo ele tem uma alma junto. Compreender que temos um dever para aproximar essa alma de Deus. Compreender que temos essa missão que nos foi confiada e que nós vamos receber uma recompensa, mas se cumprirmos fielmente a nossa missão. E prossegue o benfeitor, os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Infelizmente, quantas das vezes nós observamos crianças, bebezinhos recém-nascidos, sendo colocados no mundo, mas sem nenhum cuidado, sem nenhuma preocupação que aquele ser que ali se encontra, que é uma missão nossa de conduzi-lo da melhor forma possível, fica muitas das vezes totalmente desprotegido. Diariamente nós vimos isso nos noticiários, casais que às vezes saem com um bebezinho recém-nascido, deixa dentro do carro e vai para o bar, e aquele bebezinho ali no carro trancado, próximo aonde eles estão, bebendo, madrugada. Então, situações que são completamente inadmissíveis, mas que acontecem. Então, esses cuidados, a educação que nós precisamos oferecer a esse espírito, que está sob a nossa responsabilidade, nem sempre é cumprido, infelizmente. Diz ele, lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus, que fizestes do filho confiado à vossa guarda. Não é somente, boa noite, Tassimara, seja bem-vinda, boa noite, Tânia, Maria, sejam muito bem-vindas. Então, não é somente a responsabilidade de um, é de ambos, tanto o pai quanto a mãe. Mesmo quando o relacionamento ele não prospera, mas aquele filho que foi gerado, ele precisa ser cuidado, ser amado. Mas
o que constatamos também? Quantas crianças ficam no meio dessa disputa, sendo jogados de um canto para o outro. Infelizmente, é muito doloroso, mas somos um planeta ainda de provas, de expiações, somos espíritos devedores, endividados, espíritos que temos falido muitas e muitas vezes. Mas o que Santo Agostinho diz? Deus nos perguntará: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Será que realmente fizemos o melhor? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. O benfeitor faz um alerta. Se aquele pai, aquela mãe, foi o responsável pelo atraso moral e espiritual daquele espírito, qual a dor, qual o sofrimento que nós vamos receber? Que Santo Agostinho diz, qual o castigo? Que na realidade vai ser o quê? A nossa própria consciência que vai nos punir, vai nos cobrar, vai nos mostrar que nós agimos de forma equivocada. E o que vai acontecer? Nós vamos ver aquele espírito, aquela criança, aquele jovem, aquele adulto, entre os espíritos sofredores, quando de nós dependia que ele fosse ditoso, que ele fosse feliz. Porque nós reencarnamos, ninguém reencarnou para sofrer. Nós não reencarnamos para ter uma vida de tormentos, de sofrimento. Não. Mas por que nós ainda passamos por isso? Pela falta de estrutura familiar, social, pelos desequilíbrios que estão à nossa volta. Deus não permitiu que nenhum de nós reencarnasse para sofrer. Não é o objetivo, mas é um somatório. Muitos de nós sofremos primeiro, pelos nossos próprios débitos que precisamos quitar, o meio que nos encontramos, o meio familiar e o meio social. Prossegue Santo Agostinho dizendo, então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedirei, vos seja concedido reparar a vossa falta. Quando nós desencarnamos, porque no mundo espiritual é que a verdadeira vida, nós vamos nos deparar de uma forma muito realista com tudo que nós precisamos saber. Logicamente que tem um filtro, vejam a bondade de Deus. Deus, na sua infinita misericórdia, dependendo da situação, ele não permite que a gente relembre tudo quando desencarnamos, porque nós poderíamos ficar tão abalados que ficaríamos, vamos dizer, loucos. Nós constatamos isso nas próprias obras de André Luiz, quando ele nos narra, no primeiro volume, na série do Mundo Espiritual, ou a série O Nosso Lar, mas no primeiro livro, O Nosso Lar, uma daquelas irmãs que ali se encontravam desencarnadas, ela relata para André Luiz que ela com o marido, eles tinham tido permissão de acessar até 300 anos antes, 300 anos para trás da última reencarnação. Porque se eles fossem voltar muito, 1000 anos, 2000 anos, eles não iam dar conta, eles não iam suportar. Então, vejam, a bondade divina vai dando de acordo com as nossas possibilidades. Mas Santo Agostinho diz,
nós vamos ser assediados de remorsos. Então, vamos pedir que seja concedido reparar a nossa falta. E aí, o que é que acontece? Voltamos novamente naquele mesmo meio. Voltamos, às vezes, agora como filho, voltamos novamente como um pai, voltamos como um irmão, mas vamos, anteriormente à reencarnação, no mundo espiritual, nós vamos fazer um contrato para que a gente possa, esperando que tudo dê certo, quitar os nossos débitos. Diz Santo Agostinho: solicitareis para vós e para ele, para aquele espírito que não foi orientado e cuidado, outra encarnação em que o cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Então, pode ele voltar como um irmão mais novo. Ele pode voltar como um filho novamente, pode voltar como um pai, e eu agora, como um filho, cercar esse pai de cuidados, mas nós vamos precisar quitar o que nós deixamos mal resolvido. Não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim, e que vô-la deu. Veja, às vezes a pessoa percebe, nossa, esse bebezinho, desde recém-nascido, ele me repele, eu vou amamentá-lo, ele me morde, parece que é proposital. Mas por quê? Lá no inconsciente, aquele espírito traz aquela mágoa, ele recorda, ele paga todo o cuidado que ele recebe agora com a ingratidão, não que fosse para fazer isso, mas porque ele não conseguiu perdoar. Aquele que perdoou, tudo bem, mas o que ainda não perdoou, ele vai se sentir muito incomodado na próxima reencarnação com aquela presença. Imperfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. E aí ele se volta, o benfeitor, se volta agora para Santo Agostinho. Amigos, quando eu estou assim, hoje não é aqueles insetinhos, hoje são as moscas. Olambra está sendo atacada pelas moscas. Aqui tem tela na nossa casa. Mas, na hora que abre a porta para sair, elas conseguem entrar e querem participar, porque são princípios inteligentes. Então, já querem ser evangelizadas. Então, não estranhe, não pense que eu estou com nenhum desequilíbrio. Quando eu estiver assim, é porque elas estão bem juntinho de mim. Mas, então, Santo Agostinho agora se dirige às mães. E ele diz: mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei, convosco mesmas, onde nós dois é culpado. Eu não vou dizer para o meu filho, mas eu, no meu íntimo, eu vou pensar, nossa, por que esse filho age dessa forma? O que eu devo ter feito? Porque da forma como ele age comigo, algo do passado deve ter ali. Por isso é importante, quando nós temos a crença, compreendemos a reencarnação, nós temos respostas para muitas coisas que, se não fosse assim, nós não teríamos. Prossegue, fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Quantas das vezes nós observamos
A preocupação dos pais é válida, mas é somente com o estudo, com o destaque no meio acadêmico, e não ensinam para o filho nada que possa auxiliá-lo para que ele possa se aperfeiçoar moralmente, espiritualmente, porque ele é espírito, que ele possa aprender a amar, que ele possa aprender a bendizer, a agradecer, a ser grato. Então, muitos pais, de uma forma equivocada, conduzem aquela criança de maneira, aquele jovem, para que ele seja ambicioso, para que ele seja invejoso, para que ele supere os demais, mas esquecem de auxiliá-lo no verdadeiro objetivo, que é o seu progresso moral, o seu progresso espiritual. E o benfeitor coloca, mas, muitas dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios. Santo Agostinho aqui se dirigiu à mãe, mas hoje nós sabemos, inclusive, que as famílias atuais, elas estão muito diferentes daquelas famílias da época, dessa mensagem de 1862. O importante é o quê? Aquele que está fazendo o papel de mãe, ou junto, aquele companheiro ou companheira que o auxilia na criação daquela criança, daquele espírito, tem que ter essa consciência, buscar eliminar daquele espírito, que desde o berço ele já começa a se manifestar, cortando os maus princípios inatos que já vem com ele, desde o nascimento, de existências anteriores. E, ao contrário, às vezes, aqueles que cuidam estimulam para que aquela criança seja egoísta. Não empreste o seu brinquedo, porque ele foi caro. Não faça assim, não faça assado. Não. Então, vai ensinando aquela criança a não dividir, a ser egoísta, a ser, às vezes, até mentirosa. Estimula, entretém, desenvolve esses princípios. E o benfeitor, nós vamos encerrando por aqui, porque essa mensagem ela continua, porque é uma mensagem bem extensa, conforme nós dissemos, mas o benfeitor ele vai encerrar dizendo: por uma culposa fraqueza, ou por descuido, e mais tarde o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós, já nesta vida, um começo de expiação. Então, não é somente quando nós desencarnarmos, não. Às vezes, na vida atual, na nossa velhice, aquele filho já se manifesta ingrato. E nós, muitas das vezes, achando que estamos fazendo bem, vamos sendo muito... me fugiu agora a palavra, mas permitimos que a criança, o jovem, ele se exceda, não tenha limites. E aí ele pode, muitas das vezes, se conduzir por um caminho que não seria o melhor. Então, hoje, nós continuamos uma parte do capítulo 14, item 9. Item 9 ainda prossegue a semana que vem. Semana que vem, nós provavelmente vamos encerrar o capítulo 14. Estamos hoje, agora, neste momento, 20 horas e 30 minutos. Então, nós já vamos encerrar para que a gente possa
iniciar a nossa reunião de vibração e irradiação, desejando a todos que a doce paz de Jesus permaneça no lar, no coração de cada um de vocês. Domingo estamos juntos no nosso Evangelho no Lar, e anotem aí aqueles que porventura ainda não têm o número do nosso WhatsApp. DDD 19, o celular 99 456 4473. Jesus esteja sempre com cada um de vocês. Muita paz.